bem-vindos. Você vai conhecer aqui a Aurum Foundation. A Aurum, para quem não conhece, ela é uma fintech, né, descentralizada, é uma empresa de tecnologia e finanças descentralizada, porque ela trabalha com criptoativos, e ela trabalha com algoritmo de inteligência artificial para ajudar as pessoas a gerir melhor o seu capital, né, os seus criptoativos. A Aurum, ela tem uma parte jurídica e corporativa que ela é totalmente transparente. Hoje a empresa tem 3 licenças. A primeira licença foi feita ali dia 7 de novembro de 2024, foi feita em Hong Kong, com capital social de $1 milhão. Posteriormente, ela fez uma licença nos Emirados Árabes, né, em Dubai, no qual nós temos escritório físico, que a gente pode visitar a qualquer momento, a parte corporativa da empresa fica em Dubai, e também nós temos uma licença na Polônia, que atende toda a União Europeia. Então, hoje a empresa trabalha com essas 3 licenças, porém o CEO da companhia teve no Brasil, agora no fim de fevereiro, no começo de março, e ele compartilhou o plano para os próximos anos. Até o fim desse ano de 2026, ele quer ter mais de 7 licenças em funcionamento, né, em operação, e até o fim de 2027, ele quer ter mais de 15 licenças. Então, uma particularidade que eu gostei muito foi que a empresa mostrou quantas licenças ela já tem e quantas licenças ela quer ter nos próximos 2 anos. Um mercado que é super competitivo, que é o mercado americano, eles já estão em processo de ter uma licença lá, então dentro aí dos próximos meses pode ser que consiga uma licença nos Estados Unidos, mas enfim, esse é o plano da companhia, ter mais de 15 licenças até o fim de 2027. E dentro da parte corporativa, a Aurum, ela tem mais de 35 profissionais de alto nível, pessoas com ampla experiência em finanças, em blockchain, em trading baseado em inteligência artificial. Então, são pessoas que têm mais de 12 anos de experiência em média, pessoas que já trabalharam na Binance, por exemplo, no Morgan Stanley, OKX, Wise, BitGet, IBM Blockchain. Então, a empresa ela tem 8 analistas de dados, 10 desenvolvedores de software, 7 analistas financeiros, e todos eles aí com uma média de 12 anos de experiência. E o time corporativo da empresa, ele é totalmente focado no desenvolvimento de modelos baseado em inteligência artificial, voltado para o mundo das finanças. Então, a empresa tem várias pessoas no seu corpo, né, corporativo, e pessoas com décadas de experiência. Então, eu gosto de falar muito especificamente de uma pessoa, que é o Brian Benson. Ele é simplesmente o CEO da companhia, né, o diretor executivo da empresa e também é sócio da empresa. Para vocês terem uma ideia, ele tem quase 30 anos de experiência dentro da indústria, né, trabalhou no Morgan Stanley, trabalhou na Binance como diretor executivo da América Latina. Ele foi um dos responsáveis e contribuiu para o crescimento da Binance, e a Binance se tornou um unicórnio fintech. Para quem não sabe o que é um unicórnio fintech, é uma empresa que tem um valuation de $1 bilhão, né? E ele fez parte desse crescimento e contribuiu com mais de 20% desse número. Isso em menos de um ano. E na Aurum, ele adota uma abordagem mais conservadora e ele quer fazer esse mesmo trabalho, né, para a Aurum se tornar um unicórnio fintech, ter um valuation acima de $1 bilhão, isso nos próximos 3 anos. Então, esse é o cara que está comandando a nossa companhia e também e também ele faz parte do conselho financeiro da Forbes. O mais interessante é que esse cargo só é feito por convite. Então você não vai ver um grande empresário que pagou para estar nesse cargo. Não, é só por convite. Então o Brian Benson, ele faz parte do conselho financeiro da Forbes, ele viaja o mundo ensinando sobre Web3, sobre blockchain, né, sobre trade baseado em inteligência artificial, e também a Forbes reconheceu a Aurum como a nova infraestrutura das finanças globais. Então hoje não só a Forbes reconheceu a nossa companhia, mas diversas empresas do setor cripto falam que a Aurum ela é reconhecida globalmente como fornecedora de infraestrutura financeira de negociação a nível institucional. E aqui um pouco das conquistas da empresa. Hoje a Aurum ela tem mais de 90 milhões de USDT, que são dólares digitais, em investimento nos seus robôs de inteligência artificial. A empresa já lançou 6 produtos inovadores, já são mais de 50 mil usuários espalhados pelo mundo, e a empresa tem um ecossistema de produtos, né? Quais são esses produtos? Qual que é esse ecossistema? Então a empresa, primeiro para você ter acesso aos produtos, se você se afiliar, você precisa pagar uma taxa anual, tá? É uma vez por ano, você paga $19,99, e aí você tem acesso a todo o ecossistema. O que tem nos produtos da companhia? A empresa tem robôs de inteligência artificial, que podem multiplicar o seu capital investido. Então, a empresa tem 3 robôs de inteligência artificial. A empresa tem cartões cripto, que você pode usar o cartão no mundo inteiro, sem pagar IOF. Ele converte automaticamente na moeda local do país. E também ele não tem KYC, que é a verificação de identidade. A empresa tem também o Neobank, que é um aplicativo de um banco digital, que você pode controlar e gerir todas as suas finanças globais. A empresa também tem uma exchange, com criptoativos, que você que gosta de fazer trade, né, você compra e vende criptomoedas, você pode utilizar a exchange da própria empresa, e também a empresa tem uma plataforma de RWA. O que é isso? RWA significa pegar bens do mundo físico, como imóvel, como ouro, como data center, tokenizar, que é colocar esse ativo na rede, e você pode comprar uma fração desse ativo para ter uma renda passiva. Então a empresa recentemente negociou mais de 50 mil toneladas de ouro, e ela vai lançar agora o primeiro programa do RWA, que vai ser em ouro. Então você vai poder ter uma renda passiva investindo no ouro no RWA. E futuramente nós teremos aqui no Brasil, na verdade no mundo inteiro, a exchange com mais de 100 criptoativos. Hoje já tem 10 criptoativos para as pessoas fazerem negociação, e no futuro vai ter mais de 100 criptoativos. No Brasil, já está em negociação, a gente vai ter maquininha de cartão de crédito, que são as maquininhas POS que a gente conhece,
As pessoas vão poder usar essa maquininha, né? O dono de um estabelecimento, por exemplo, você vai poder vender essa maquininha para essas pessoas, você vai poder ganhar dinheiro na venda, você vai poder ganhar dinheiro nas taxas que essa maquininha vai cobrar. E uma coisa super interessante é que toda a venda realizada vai poder ser convertida em criptoativos. Então, o dono da maquininha vai poder converter o saldo automaticamente e ver o saldo dele no Auro Neobank, né, no seu banco digital, e também transferir esse saldo para o cartão cripto, por exemplo, e usar sem KYC. Então, dentro das próximas semanas aí, a gente vai ter novidades aqui no mercado brasileiro. E também tem caixa eletrônico. Já está em teste lá nos Emirados Árabes, esse caixa eletrônico. A ideia é ter também no mundo todo. E agora a gente vai falar especificamente aqui sobre o principal robô de inteligência artificial que a Aurum Foundation tem, que é o Aurum XI Boot. O que esse robô ele faz? Ele faz negociações 24 horas por dia. Ele já tem 2 anos e meio de funcionamento. Então, nesses 2 anos e meio, esse robô ele consegue, na média, de 17,5% ao mês para a empresa. Ele aplica protocolos rígidos de segurança, porque a gente sabe que o mercado ele é muito volátil. Ele tem 26 estratégias de trading. Ele se adapta às mudanças rígidas que o mercado faz. E desde o seu lançamento, que foi em fevereiro de 2023, até hoje, ele vem conseguindo uma rentabilidade média de 17,5% ao mês. No mês de fevereiro, por exemplo, esse robô fez 16,96%. Ele conseguiu ali 13 milhões de lucro para os investidores que investem no XiBoot. Hoje já tem um total de 90 milhões de dólares investidos só no XiBoot, né? E antigamente, esse robô ele funcionava só para a parte corporativa e para grandes investidores. E há quase 1 ano a empresa lançou esse produto para todos os afiliados. Então, nós que somos afiliados e investidores da empresa, nós podemos usar esse produto e ficar com uma fatia dessa rentabilidade que esse robô consegue mensalmente. Então, você pode escolher qual que é o melhor plano para você de investimento. Tem investimento desde 100 dólares até 100 mil dólares. Então, você pode escolher o que é o melhor para você. Porém, eu vou detalhar aqui rapidamente só para você ter uma noção de como funciona. Lembrando, a rentabilidade que o robô consegue mensalmente, na média, é 17,5% ao mês. Então, baseado no nosso investimento, a gente pode garantir um pouco dessa rentabilidade. Então, qual que seria? O pacote básico, por exemplo, você tem aqui uma rentabilidade de em torno de 10,49%. Então, se você investir no plano básico, você vai ficar com 60% do que o robô entrega mensalmente. Então, isso dá em torno de 10% ao mês. Já se você iniciar, por exemplo, no pacote Comfort, que ele começa a partir de 1.000 dólares e vai até 2.499 dólares, você pode ficar com 70% daquela rentabilidade. Isso dá em torno de 12% ao mês, né? Se você iniciar, por exemplo, no pacote VIP, que começa em 10 mil dólares e vai até 24.999 dólares, você fica com 85% do que aquele robô entrega mensalmente. Então, isso dá em torno aí de 14% de rentabilidade ao mês. Então, você escolhe qual que é o melhor pacote, plano, para você entrar no investimento no XiBoot, e você pode ter essa rentabilidade mensal que é paga diariamente para você, você consegue acompanhar no seu escritório virtual em tempo real. Então, isso que é muito legal. Aqui tem um exemplo de uma calculadora de lucro que a gente encontra no próprio site da empresa. Então, aqui você coloquei um exemplo de 1.000 dólares. É um plano super interessante, por quê? Porque ele entrega uma rentabilidade interessante. 1.000 dólares vai entregar uma rentabilidade em torno de 4 dólares por dia, 5 dólares por dia. Então, tem pessoas que gostam de fazer saques todas as semanas, né? E o saque mínimo na empresa é 25 dólares. Então, no plano de 1.000 dólares, você conseguiria fazer um saque por semana da sua rentabilidade, porque você vai ter ali 25, 30 dólares por semana de rendimento. Já 10 mil dólares, a gente está falando aí de uma rentabilidade semanal em torno de 370 dólares. Então, você conseguiria fazer saques todos os dias, se for o caso, né? E tudo isso que eu estou mostrando para você está no Juro Simples. O que é o Juro Simples? Você fica recebendo essa rentabilidade e ela fica disponível para você sacar. Porém, o XiBoot, ele tem uma modalidade que você pode ligar os juros compostos. Então, você pode ligar, você pode desligar sempre que você quiser. Ah, quero ficar uma semana com juros compostos ligado. Pode? Pode. Quero ficar uma semana com ele desligado, para eu sacar os meus rendimentos. Então, você escolhe. Então, o que acontece quando você liga os juros compostos? Aquela rentabilidade que você vai tendo todos os dias, ela reinveste no seu montante principal. Então, nesse exemplo que você está vendo, ó, 10 mil dólares investidos, vai te dar uma rentabilidade em torno de 1.400 dólares no mês, né, na média. Então, o que significa que mês seguinte você já começaria com 11.400 dólares. Por quê? Porque ele reinveste toda a rentabilidade que você tem diariamente, tá? Então, esse é o juros compostos. Então, você vai multiplicar o seu capital ainda mais, porque o seu rendimento médio mensal vai ser cada vez maior, tá bom? Então, esses são os juros compostos. Aqui eu tenho um exemplo de um investidor real, que a gente conheceu pessoalmente aqui em São Paulo. Ele é da Irlanda, e ele começou ali no dia 10 de abril de 2025. Então, ali ele começou com 10 mil dólares. 5 semanas depois, ele já estava com 12 mil dólares. 10 semanas depois, com 15 mil dólares, 12 semanas depois, com 17 mil dólares, e 16 semanas depois, ele já estava com 20 mil dólares, ele já tinha dobrado o capital dele, porque ele está nos juros compostos, ele está com reinvest ligado, né? Então, esse mesmo investidor, ele teve no Brasil, dia 27 e 28 de fevereiro e dia 1º de março, e no dia 28 de fevereiro, ó, se você pode ver a data aqui, ó, no canto inferior direito, dia 28 de fevereiro eu tirei essa foto aqui, porque aquele mesmo investimento dele, de 10 mil dólares, já estava com 61 mil dólares, né? Então, esse investimento aqui já está quase vencendo, porque o investimento ele tem um período de 1 ano, né, 365 dias, e hoje já tem mais de 60 mil dólares. Esse mesmo investidor, ele tem mais de 500 mil dólares investidos já na plataforma, em uma das contas dele, e ele faz saque sempre que ele quiser, né, porque tem investimento que está no juros simples, tem investimento que está nos juros compostos,
E eu gosto muito de falar do regulamento do XIBUT. Uma coisa super interessante é que a Aurum Foundation, ela coloca tudo às claras. Então não fica nada com letras miúdas escondidas. Aqui você sabe de todas as regras. Então, o investimento que você faz no XIBUT, ele tem um contrato de 1 ano, tá? Porém, o seu capital ele fica livre para você sacar quando você quiser. E eu vou contar para você aqui sobre esse regulamento. O retorno projetado do XIBUT pode chegar a 17,5% em média ao mês. E você pode escolher qual a rentabilidade que você quer, baseado no seu investimento. Você pode ter ali de 10% até 16% em média ao mês, baseado no seu investimento. Uma vez que você investe, o seu robô ele fica ativo dentro de 12 a 24 horas. Resumindo, investiu hoje, no dia seguinte, você já começa a ver o seu robô funcionando. E aí o lucro ele é creditado todos os dias, 7 dias por semana. E você pode fazer saques desses rendimentos se você tiver no Juros Simples, tá? Lembrando, se você está no Juros Simples, os rendimentos ficam disponíveis para você sacar quando você quiser, desde que tenha pelo menos $25, tá? O saque mínimo é de $25. Se você tiver nos juros compostos, esse rendimento ele vai ser reinvestido no seu montante principal, tá? Então, o valor principal, se você ligar os juros compostos ou desligar, enfim, o valor que tem investido do aporte que você fez inicial e dos juros compostos, se você tiver com ele ligado, ele fica sobre um contrato de 365 dias. Então, se você sacar esse dinheiro antes de 365 dias, você vai pagar uma multa de quebra de contrato que é de 35%, mas o seu capital ele fica livre caso você decida sacar esse dinheiro. Então, você pode sacar no dia 1º, no dia 10 e no dia 20, o valor principal que você aportou e os rendimentos, se tiver com juros compostos. Porque cada juro composto que você recebe, se você tiver com juro composto ligado, ele faz um novo contrato daquele valor. Tá? A sua data inicial do contrato ela permanece a mesma, porém, cada dia gera um novo contrato de 365 dias. E cada novo reinvestimento que você faz, ou novo aporte, ou um aporte nos juros compostos, gera um novo contrato de 365 dias. Tá? Esse é o regulamento completo do XIBUT. Taxa de saque, você vai pagar 1% mais $1. Então, exemplo, se você sacar $25, vai ser cobrado 1% de 25 mais $1. Então, você vai receber 23,75, tá? Essa é a taxa de saque, apenas 1%. Então, esse é o regulamento do XIBUT. A empresa também tem um outro robô, que é o XIBUT Pro. Qual que é o grande diferencial do XIBUT Pro? É que você pode fazer investimento e sacar esse investimento quando você quiser, sem nenhum tipo de multa. Só que para você poder usar ele, você primeiro tem que usar o XIBUT. E o limite que você tem investido no XIBUT, exemplo, $1.000, você pode colocar até $1.000 novos aqui no XIBUT, tá? Então, o XIBUT Pro, ele é baseado sobre o valor aportado que você tem no XIBUT, e aí você tem esse valor de limite para você aportar novos dólares aqui nesse XIBUT. O outro robô é o Zeus. A empresa tem esse terceiro robô, que também faz negociações 24 horas por dia. O diferencial é que também o seu capital fica livre para você colocar e tirar a hora que você quiser, sem pagar multa nenhuma, tá bom? Então, como a gente está falando sobre investimento, esse vídeo vai ficar gravado no YouTube, é importante a gente deixar claro que essa apresentação tem como objetivo compartilhar informações sobre o nosso projeto e não deve ser considerada como aconselhamento financeiro ou garantia de resultado, porque eu não sou nenhum investidor qualificado para falar sobre o mercado financeiro, a gente só está compartilhando aqui o que a gente está fazendo e está tendo resultado com essa plataforma. Então, lembrando, para você acessar esse ecossistema, primeiro, você precisa ser convidado por alguém que já é sócio, através da pessoa que te convidou, através do link de indicação, você vai poder criar também esse afiliar no plano da empresa. $19,99 você paga uma vez por ano. Quais são os seus direitos? Você pode gerar renda de duas formas, sendo um investidor, investindo nos robôs de inteligência artificial e tendo essa rentabilidade, e também fazer parte do plano de comissionamento da empresa, o plano de afiliação da companhia. Então, a apresentação até agora, para você que quer ser um investidor, seja muito bem-vindo, fala com a pessoa que te convidou, porém a apresentação ela finaliza aqui para você. Você conheceu a empresa, os produtos, né, e como você faz aí para você começar. Se caso fizer sentido para você também gerar renda com essa companhia, empreendendo em paralelo, né, eu convido você a ficar daqui para frente para você conhecer um pouco mais dos detalhes sobre o programa de afiliados. Então, a empresa ela te permite construir uma carteira de clientes, uma carteira de investidores, e você pode ganhar